Boa noite a todos. Meu nome é José Araújo, sou cardiologista e nutrólogo e hoje no nosso bate-papo nós vamos falar sobre peptídeos ou peptides. Então, a unidade que forma o peptídeo, a peptide, se chama aminoácido. Então, quando você tem mais de um aminoácido junto, de 2 a 50, você tem um peptídeo. Se você tem de 51 a 99 aminoácidos, você tem um polipeptídeo. Se você tem acima de 100 aminoácidos, aí você tem o quê? Você tem uma proteína. Então é fundamental que nós saibamos, que nós conheçamos esse conceito básico de peptídeo, de aminoácido, melhor dizendo, que é a unidade, peptídeo, que vai até 50, polipeptídeo até 99 e a proteína acima de 100, mas sempre com a base no aminoácido, certo? É fundamental que a gente entenda que os peptídeos eles são mais conhecidos do que você imagina. Por exemplo, você ginecologista que usa a indução de parto com ocitocina, você usa a ocitocina, que é um peptídeo. Se você também usa a insulina, o endocrinologista é um peptídeo. Tá certo? Então, o peptídeo ele foi descoberto na década de 20, especificamente em torno de 1923, especificamente. Existem em torno de 7.000 peptídeos naturais ou peptides naturais, quer dizer, o número é muito grande, muito vasto e vem aumentando cada dia que passa, porque além dos naturais, aqueles que são produzidos pelo nosso próprio corpo, você tem aqueles que são você tem aqueles modificados, em que você retira uma ligação peptídica que liga um aminoácido ao outro, quer dizer, você tira 2 aminoácidos, coloca mais 2, você tira 10 aminoácidos, quer dizer, essas modificações que você faz quebrando as ligações peptídicas, você modifica o peptídeo e você modificou tudo, porque o estímulo dele a nível de receptor celular será diferente, por conseguinte, a ação celular dele será diferente, então o resultado será diferente, tá? Então é fundamental que nós entendamos o conceito e o grande número de peptídeos que nós temos e a variedade grande que nós temos dele também encaixa na questão de vários ou inúmeros sistemas do nosso corpo, como o coração, o cérebro, que nós iremos utilizar os peptídeos. Tranquilo? Então vamos lá. Tudo começa, que a gente vai falar no GHRH, que é o Growth Hormone Releasing Hormone, quer dizer, que é o hormônio de crescimento liberador. Esse vem do hipotálamo, ele é produzido no hipotálamo. É ele que vai fazer com que a sua hipófise libere o GH, que é o mais conhecido hormônio de crescimento. Tá? Então, você tem o GHRH em inglês, que é o Growth Hormone Releasing, tá? Que sai do hipotálamo, tá? Aqui no meio do nosso cérebro, e ele vai estimular a sua hipófise que vai liberar o hormônio de crescimento, muito conhecido hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento é liberado pela hipófise e vai em alguns órgãos específicos. O mais importante é o fígado, mas a gente não pode esquecer também os músculos, mas também não pode esquecer os ossos. Na verdade, os peptídeos, eles são pleiotrópicos, que significa que eles agem em muitas células, várias células do seu corpo como um todo, tá? Então por isso se chama pleiotrópico. E aí ele estimulou o IGF-1. E é o IGF-1, que é um outro peptídeo que vai estimular e fazer o seu crescimento celular. A outra forma que você tem de produzir o GH e o IGF-1, aí já não é do hipotálamo em relação à hipófise, é em relação ao seu sistema digestivo liberando o GHRP, que é o Growth Hormone Releasing Peptides, ou peptídeos, tá certo? Então, você tem no seu sistema digestivo a grelina, você tem o GHRP2, P6, o GLP1, quer dizer, você tem uma série de GHRP que sai do sistema digestivo, sobe até a sua hipófise e inibe a somatostatina. E dessa forma, você inibindo a somatostatina, você libera o GH, tá? Então,
nós falamos de peptídeos e nós chamamos de peptídeos, dizendo isso para você que peptídeos são a junção de aminoácidos de 1 a 50. Colocamos para você que a produção dos peptídeos no nosso corpo é muito grande e variada e que ela tem fisiologicamente o caminho vem através do hipotálamo ou do seu sistema digestivo e que em ambos os casos, um vindo de cima e outro vindo de baixo, eles vão estimular a sua hipófise a liberar o growth hormone ou hormônio de crescimento. E esse hormônio de crescimento vai na periferia, vamos levar em consideração ossos, músculos e principalmente o fígado, para liberar o IGF-1, que é um outro peptídeo que vai fazer com que você tenha o crescimento celular. É uma dúvida muito comum entre as pessoas a saber diferenciar se existe risco no uso do hormônio de crescimento exógeno, se não existe. Então vamos tentar esclarecer para você. No momento que você usa o hormônio de crescimento exógeno, você tem que ter um cuidado. A primeira coisa que você tem que saber, na verdade, é que nos Estados Unidos é ilegal. Se você não tem a produção de peptídeos no Brasil, e se você sabe que os Estados Unidos, que é um dos maiores revendedores de hormônio de crescimento, é ilegal, então você vai ter uma dificuldade de utilizar o hormônio de crescimento. Então a primeira coisa é essa. Por que não usar o hormônio de crescimento? Porque nos Estados Unidos é legal. Mas não é nos Estados Unidos só que ele é produzido. Você vai ter hormônio de crescimento produzido no Canadá, na Europa, na China, na Índia. Então você vai poder usar o hormônio de crescimento. Mas lembre-se, nos Estados Unidos ele é ilegal. Tá? Segunda coisa, se você resolver usar o hormônio de crescimento, você tem que saber que a dose é fundamental e a pureza é fundamental também, tá? Por quê? Porque você, na verdade, você deve evitar o grande risco que tem. Qual que é? Inibir a sua produção interna do seu hormônio de crescimento. Então, quando nós falamos em usar peptídeos, nós estamos falando em usar algo que vai fazer com que o seu próprio corpo estimule o seu hormônio de crescimento. Tá? Então, nós sabemos, os trabalhos são claros em mostrar que o envelhecimento está associado a uma queda significativa na produção do hormônio de crescimento. Então, eu com meus 55 anos produzo 2 miligramas dia, por exemplo, em média. E eu, quando tinha 25 anos, eu cheguei a produzir 15 miligramas. Então, todos nós sabemos que a idade nos leva a uma queda na produção do GH, como consequência de GF1 e como consequência de não deixar de ter as ações benéficas desse peptídeo, desse composto químico. Tá? Então, o peptídeo ele não tem efeito colateral significativo porque ele age especificamente na membrana celular, a sua ação biológica, a bioatividade dele é na membrana celular e você vai utilizá-lo especificamente que leva o estímulo naquela célula que você quer que você tenha uma homeostase celular, certo? Então, usar ou não o hormônio de crescimento é ilegal usar ele nos Estados Unidos, isso você tem que saber. Agora, a decisão é sua de usar ou não. Se você resolver usar o GH, tenha em mente sempre que você vai usar algo que tem que ter uma composição pura e a dose é fundamental para que você não iniba a sua produção. Enquanto os peptídeos, completamente diferente do GH, ele vai ter N funções que iremos ver adiante, mas ele não vai impedir a sua produção, não. Ele vai induzir você a produzir. Portanto, o peptídeo ele é mais fisiológico do que o GH. O envelhecimento, quer dizer, algo que nós queremos hoje em dia diminuir ou reduzir a velocidade que nos chega, nós sabemos que conceitualmente ela é uma doença mitocondrial, tá? Quer dizer, você tem uma redução da sua biogênese, da sua fisiologia natural das suas mitocôndrias, tá? Mas vamos tentar falar de outra forma, quer dizer, quando você envelhece, você tem uma oxidação, que você ouve muito falar, um desequilíbrio na oxidação maior do que o normal, tá? Ou você também entra no estado catabólico,
mais rápido, quer dizer, está no estado catabólico maior do que antes, quando você é jovem. Então, vamos tentar explicar isso de uma maneira mais lenta e gradual para vocês. Então, o que é potencial oxirredução? Quer dizer, na verdade, a vida gira em torno de você oxidar e você reduzir. Tá? Então, quando você fala que você tem radicais livres no seu corpo, o que você está dizendo é que o seu corpo está produzindo muita energia, e na hora que ela produz energia, que é o lado positivo, ela produz o lixo também, tá? O lixo de sua casa. E você tem que ter um equilíbrio entre a produção energética e a produção desse lixo, a eliminação do lixo. Quer dizer, e isso é que você perde com o decorrer da idade. E por que isso ocorre? Porque você deixa de ter as suas funções mitocondriais de maneira eficiente. E você começa a ter um déficit nesse equilíbrio de oxidar e reduzir, que entra aquela questão do ciclo de Krebs, aquela cadeia respiratória toda, e você começa a envelhecer, tá certo? Quer dizer, a disfunção mitocondrial, que você entra então no seu estado catabólico. Então, o que é o estado catabólico? É um estado em que você não mais cresce, você diminui, você destrói, você envelhece. Tá certo? Porque o corpo, a célula, tem um termo que nós usamos conceitualmente de apoptose celular, que é o quê? Que é, na verdade, a questão do corpo gastando energia, que o processo de apoptose gasta-se energia, mas você, através desse gasto de energia, você consegue ter um equilíbrio entre a morte celular e o crescimento celular. Tá? E você, quando você entra no estado catabólico, você perde isso. Então, quando você envelhece, que você tem uma perda, uma redução da capacidade de equilibrar ou de inibir esses radicais livres e você está mais catabólico, como é que você se encontra clinicamente? Você vai se encontrar clinicamente com sarcopenia. E conceitualmente, sarcopenia é uma perda de massa muscular. E lembra, massa muscular, você tem peptídeos muito bons e que vão fazer com que você tenha um crescimento muscular, uma proliferação, uma maturação, tá? E o IGF-1 e alguns outros que saem do IGF-1, que os bodybuilders usam normalmente, vão fazer com que você tenha um crescimento celular grande. Então, é muito importante que você use os peptídeos no tratamento nos seus pacientes sarcopênicos, nos seus pacientes idosos, e com um objetivo. O objetivo é o crescimento de massa muscular. E por isso que você deveria procurar o especialista que conhece mais essas químicas, essa droga, que ele use o peptídeo específico para crescer o músculo. Ao mesmo tempo, você tem nesse mesmo paciente a famosa osteoporose e osteopenia, que é o que é mais temido pelos médicos e pelo paciente. Mas lembre-se de você idoso que você só quebra o osso porque você perde a sua força, perde a sua mobilidade natural, a sua capacidade de deambulação não é igual. Então é isso que faz com que você tenha uma probabilidade maior de queda e frature o osso. E também na célula-mãe, porque os peptídeos ele agem nas stem cells, quer dizer, nas células máter, nas células-mãe, que são, no caso dos músculos, nos seus mioblastos, nos seus ossos, nos fibroblastos, quer dizer, você vai ter um crescimento do tecido ósseo? Sim. Então você melhora, juntamente com o uso de outros minerais que você vai utilizar, você vai melhorar a osteoporose ou a osteopenia do seu paciente. E você vai fazer também com outro tipo de peptídeo, não é o mesmo, você vai ter um ganho de massa muscular. E esse ganho de massa muscular, você vai ter um equilíbrio você vai conseguir no final ter um equilíbrio da massa magra e massa gorda, tá certo? Você também tem que imaginar que os seus peptídeos, eles melhoram ou eles tornam mais eficiente a utilização de lipídios, quer dizer, a beta-oxidação. Eles utilizam melhor a sua glicose, portanto, você terá mais energia, quer dizer, o idoso, o envelhecimento faz com que essa ineficiência nos leve a ter menos energia. Pô, eu não estou muito afim de sair hoje, eu vou ficar mais parado, vou ficar mais na televisão. Isso nada mais é do que o envelhecimento, a falta de energia em que os peptídeos vão melhorar muito você.
tá? A imunidade que você está sujeita a alterações, lembre-se que o peptídeo ele tem uma ação muito importante, tanto na imunidade celular quanto na imunidade humoral, tá? Então, quando você fala da imunidade celular, você faz das citocinas, né? Interleucina 6, 10, que os peptídeos eles são inibidores, porque são interleucinas inflamatórias. E eles melhoram muito a sua imunidade. E outra coisa, para o idoso, que vamos concluir o idoso hoje, que a gente sempre diz que o idoso dorme pouco. E nós sabemos que os peptídeos eles são produzidos por pulsos ao longo do dia, 3 a 6 pulsos. Mas a maior quantidade da produção de peptídeo é no sono profundo. Lembre bem disso. Eu tenho 55, produzia aos 25 anos 15 miligramas, hoje eu produzo 2 miligramas. Então a produção de GH diminui, a produção de GF1 diminui com a idade. Como consequência você tem o quê? Um sono também prejudicado. Então se você sabe que é durante o sono profundo que a sua produção de GH é maior, então quando você usar o peptídeo, que você estimular a sua hipófise, seja via hipotálamo hipófise ou via sistema digestivo hipófise, você vai ter uma melhora no seu AGH. E você vai ter uma melhora na sua qualidade do sono. Então, peptídeo é fundamental e é muito importante que você comece a estudar e pensar em utilizá-lo nos seus pacientes que estão entrando no estado de catabolismo ou nos seus pacientes idosos. E os peptídeos, ele tem alguma utilidade na sua célula cardíaca? A resposta você já sabe, a resposta é sim, tá? Então você deveria ter uma noção do que é a estrutura do seu coração, quem mantém o coração naquela forma são proteínas, você tem proteínas estruturais, que nós chamamos normalmente de quê? De elastina, que no caso da pele é mais o colágeno, né? Mas no caso do coração você tem mais a elastina no domínio, que dá a estrutura do coração. E você, através dos peptídeos, você estimula a célula-mãe dessa elastina, que são os fibroblastos, a produzir mais elastina. Então as suas artérias, a camada muscular da sua artéria, a camada média, agradece. O seu coração também agradece. Então, eu que sou cardiologista de formação, eu conheço bem uma coisa chamada insuficiência cardíaca diastólica, tá? Que nada mais é que o quê? Que um endurecimento do coração, a perda da capacidade de dilatar e voltar ao normal. E isso quem normalmente faz é a elastina. E o envelhecimento, que nós cardiologistas sabemos, que quando fazemos o ecocardiograma, nós notamos através do fluxo mitral essa alteração que a gente chama de endurecimento do coração, ou tecnicamente distúrbio do relaxamento ou distúrbio diastólico, é uma alteração na sua elastina. E não, o peptídeo ele vai agir aí. Então é fundamental o uso do peptídeo. Qual é o que você tem conhecimento que age mais no coração? É o GHRP6, é o GHRP2, é o KF18. Então você tem sim alguns peptídeos que no caso estão mais relacionados ao GHRP, que têm uma ação mais específica sobre a célula do miocárdio, do seu miócito. Então, você cardiologista, você que tem alguma alteração no coração, se você acha que o peptídeo ou tem dúvida, você acha que pode ou não ajudar, pode ter certeza que o peptídeo vai ser útil para o controle do seu corpo, a melhora significativa da função do seu coração. Você sabe que o diabetes, na verdade, diabetes, você tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Nós vamos nos focar hoje na diabetes tipo 2, que na verdade é o quê? É uma resistência insulínica, normalmente causada por um distúrbio das mitocôndrias a nível das células beta do pâncreas e a nível periférico também, certo? E então você pergunta, os peptídeos são úteis? São muito úteis e os trabalhos mostram isso. E você vê hoje em dia trabalhos já utilizando um tipo de peptídeo que chama GLP-1 com mais frequência
em que ele tem por função principal melhorar o quê? Melhorar o equilíbrio, levar o equilíbrio da sua metabolismo glicídico, da sua glicose. Então, se você usar o GLP-1, os trabalhos mostram que você tem uma melhora sim na resistência insulínica, portanto, na sua diabetes tipo 2. E imagine que se você tem uma melhora na diabetes, nas artérias, quer dizer, que você vai utilizar em quantos pacientes esse tipo de peptídeo, que você vai ter a associação com a doença cardíaca, com a doença cerebral, quer dizer, quantas doenças estão associadas com a diabetes? A obesidade, a doença cardíaca, o derrame, quer dizer, se você usar os peptídeos e você tiver nessa droga conseguir um resultado que você não conseguiu até hoje, é fundamental que você entenda que você vai ter uma melhora das outras doenças que estão na periferia ou são consequências ou estão, melhor dizendo, associadas com a diabetes. Então, o GLP-1 especificamente, mas outros peptídeos também, por agirem na homeostase celular, especificamente nesse caso, melhorando o metabolismo glicídico, você deveria usar nos seus pacientes diabéticos. Então, os peptídeos hoje, nós vemos que na literatura nós podemos utilizar os peptídeos baseados nos trabalhos científicos. Você tem trabalhos científicos mostrando bons resultados com os peptídeos na doença de Parkinson, mesmo na doença de Alzheimer, mas vamos tentar entender a base disso. Nós imaginemos que nosso cérebro, que é a nossa célula cerebral, tá certo? Nosso axônio, nosso dendrito, nossa mielina, quer dizer, nossa célula cerebral, ela tem na sua composição em torno de 40% das mitocôndrias. Então, célula cerebral, 40% de mitocôndria. Se eu melhoro a atividade mitocondrial, por consequência, eu vou ter uma melhora da minha atividade cerebral. Então, a atividade cognitiva, a parte da memória, a parte do sono, tudo isso você vai ter uma melhora fundamental com o uso dos peptídeos, tá? Então, a literatura hoje nos dá respaldo para usar em nossos pacientes essa proteína, né, melhor dizendo, esses peptídeos, que vão estimular especificamente a sua mielina na biogênese dos seus neurônios, quer dizer, você vai ter uma neurogênese, você vai ter um crescimento da sua mielina que vai além de crescer a célula, você tem uma proteção mais do seu neurônio. Então, hoje você tem alguns peptídeos que você usa nos pacientes que têm doença a nível cerebral com bons resultados. Então, peptídeo e colágeno, quer dizer, nós temos que ter em mente que a base é a mesma, quer dizer, a unidade dos peptídeos, o peptídeo é o aminoácido e o colágeno também. A diferença só é o número de aminoácidos ligados por ligações peptídicas e a célula-mãe é muito semelhante. Então, quando você quer melhorar a firmeza de sua pele, a estrutura de sua pele, você quer ela mais rígida e porque a idade está chegando, você lembra sempre do colágeno. E sua vizinha te disse para comprar o colágeno hidrolisado que teve uma resposta ótima, mas você não teve a mesma resposta dela. E por que isso? Porque lembra que nós falamos no início que os peptídeos naturais você tem mais de 7.000. Os modificados você tem um número infinito hoje em dia, porque a tecnologia, a bioengenharia está modificando totalmente essas ligações peptídicas para que você tenha um melhor resultado, para que você tenha uma célula melhor, para que você tenha um crescimento celular melhor. Então, quando você usa o colágeno hidrolisado comum, na verdade, você pode ou não vir a ter a resposta que você esperava, que você queria. Tá? Agora, se você usar os peptídeos bioativos, a probabilidade disso ocorrer, quer dizer, a possibilidade que você vai ter de ter um resultado positivo é muito maior. Tá? E lembre sempre que quando você usa o colágeno, você tem que lembrar que existe uma associação de estímulos. Quer dizer, normalmente quando eu utilizo para melhorar o crescimento do colágeno, eu estimulo com a direção hipotálamo, hipófise e intestino hipófise. Quer dizer, eu tenho vários peptídeos que eu estimulo. E por que isso? Porque na verdade, quando você quer uma melhora da pele, lembra que a pele é colágeno, proteína, mas embaixo dela você tem músculo também. Então você tem que ter uma melhora da saúde da pele como um todo, tá certo? Então,
você, em resumo, procure utilizar peptídeos bioativos, mais do que colágeno. Mas é lógico que o colágeno que você utiliza também tem ação, mas não tem vamos dizer assim, um resultado igual ao que você tem com os peptídeos bioativos. Mesmo que você use o UC2 específico ou o colágeno tipo 2 para a sua parte articular, como você pode usar os colágenos tipo 1 para a sua pele, você usando os peptídeos bioativos, você vai ter uma resposta mais segura. A via de absorção, por onde utilizar o colágeno? Você pode usar via oral, mas você ouviu falar muito também que o colágeno via oral não tem ação. Por quê? Porque existe sentido nisso? Existe. Primeiro que as ligações peptídicas que ligam os aminoácidos, elas são termoláveis. Então elas são sensíveis à temperatura. Primeiro, isso é fundamental você entender, porque quando você for conservar o seu colágeno, aquele que você compra, você deveria colocar na geladeira, tá? Então isso é fundamental que você entenda isso, que você mantenha os seus peptídeos em temperatura abaixo de 5 graus, para que você tenha uma manutenção das suas reações peptídicas, você não tenha uma quebra. Você procura utilizar esses peptídeos antes de um mês, com menos de um mês. Isso é fundamental que você me procure comprar um peptídeo bioativo e use ele com menos de um mês. Que você use ele menos de um mês, você vai ter uma ação mais específica dos peptídeos. Tempo é fundamental. Agora, quando você usa ele via subcutânea, quando você usa ele via intramuscular, você tem uma resposta maior? Sim, lógico. Por quê? Porque você não tem a ação das enzimas digestivas. Nós sabemos que nós acabamos de dizer peptídeos. E nós não podemos esquecer da pepsina. Quer dizer, nós temos enzimas digestivas especificamente para quebrar as proteínas. Tá certo? E nós temos que lembrar também que além da quebra dessas proteínas, que ele vai modificar a composição do seu colágeno ao entrar no sistema digestivo, você tem também a questão da absorção, que quando nós ficamos mais velhos, a nossa absorção, ela, a nível de mucosa gástrica intestinal, ela não é igual. Por isso que nós vemos que quando nós envelhecemos, uma perda da elasticidade, uma perda da vitalidade na nossa pele, tá certo? Então, isso significa o quê? Que nós não estamos absorvendo mais os nutrientes pela mucosa digestiva como os absorvíamos antes. Então, por isso que pode sim utilizar via oral, pode. Pode ser cápsula, pode vir a ser sachê, pode. Pode ser colágeno hidrolisado, pode. Mas se você perguntar para mim o que eu usaria para você que quer melhorar a sua pele, que quer melhorar o seu colágeno, eu usaria os peptídeos bioativos. E aqueles que agem do hipotálamo estimulando a hipófise e aqueles que estimulam a hipófise a partir do sistema digestivo, inibindo a somatostatina, como consequência, uma maior produção de GH, uma produção maior de GF1 e você vai ter o que você quer, uma pele mais bonita, um corpo mais bonito. Uma população que usa com regularidade os peptídeos e o GH são os bodybuilders, tá? São os halterofilistas, tá? Então vamos colocar nesse grupo os atletas, os bodybuilders ou o doping. Vamos colocar 3 palavras que estão totalmente interligadas, tá certo? Então, quando você pensa em usar o peptídeos, você lembra que qualquer atleta precisa melhorar a sua musculatura, que 40% da musculatura dos atletas são feitas de mitocôndria, que o atleta tem como fonte principal de energia a beta-oxidação ou o metabolismo glicídico. Você vai ter uma melhora com os peptídeos. Então, lógico que qualquer atleta vai ter ganho de rendimento, melhora de rendimento com o uso dos peptídeos. Isso não tenha dúvida, tá? Qual atleta, qual o tipo de peptídeo que eu vou usar no atleta depende especificamente do que tipo de esporte ele pratique. Se ele quer ganho de massa, se ele quer velocidade, então depende do que ele queira para eu dar para ele de volta. Aí você pergunta para mim, mas isso é doping?
Quer dizer, se você usar os peptídeos, você não estará usando doping, porque você estará estimulando o seu corpo a produzir o hormônio de crescimento, e esse hormônio de crescimento faz o estímulo próprio endógeno seu. Tá? Então, o uso de peptídeos, eles não são vistos como doping, porque na verdade você estimula o seu corpo a produzir o seu hormônio, você não está usando o hormônio de fora para dentro, tá certo? Já esse é um problema grande que a gente encontra nos bodybuilders. Por que isso? Porque o que os bodybuilders querem, na verdade, é um crescimento muscular muito avantajado, que normalmente a população que não pratica esse esporte acha inclusive um exagero, que não é bonito, mas nós temos que respeitar, cada um tem seu esporte, cada um tem sua maneira de pensar. Então, o que eles usam normalmente não são peptídeos, eles usam hormônio de crescimento. E por que eles usam os hormônios de crescimento? Porque os resultados com peptídeos não são tão bons, tá certo? Agora, lógico que você usa o GHRH junto com o GHRP para você tentar um crescimento celular, que você tem algum subtipo de IGF-1, que quando você usa intramuscular, você vai ter uma melhora, um crescimento da sua musculatura, mas para conseguir o efeito, o resultado que os bodybuilders querem ou precisam, normalmente os bodybuilders usam o hormônio de crescimento. Tá? Então isso é especificamente para eles. E a dosagem que normalmente eles usam, que vocês bodybuilders usam, normalmente são 3 a 5 vezes maiores do que nós usamos normal, no comum, nos pacientes comuns, mesmo nos pacientes atletas. Tá certo? Quer dizer, então, vamos tentar resumir para você. Usar o peptídeo sempre. Usar o hormônio de crescimento, evitar o máximo que ser possível. Como hormônio, como você que faz bodybuilding quer um crescimento celular, você quer um crescimento muscular, você vai conseguir com alguns peptídeos sim, como o TB500, por exemplo, mas você vai ter alguma dificuldade, ou você não vai alcançar o resultado, melhor dizendo, que o outro usou com hormônio de crescimento. Tá? Então fique atento a isso. E a questão da dose é fundamental. Tá? Que você tem que discutir com o profissional que te acompanha para que você tenha o mínimo de risco possível, o mínimo de efeitos colaterais possíveis no uso desse tipo de suplemento que nós sabemos que não é liberado nos Estados Unidos. Tá? Isso é fundamental que a gente tenha em mente. E não se esqueça que a cicatrização muscular que vocês atletas ou não atletas também precisam de maneira frequente, você consegue de uma maneira fácil e rápida com o uso dos peptídeos. Então você tem o BPC 157, você tem de novo o TB500, quer dizer, você tem uma série de peptídeos que vão fazer com que você tenha uma melhora na sua cicatrização, tá certo? Normalmente você tem uma cicatrização reduzida para metade do tempo. Tá? Então, você deve sim usar os peptídeos para cicatrizar suas feridas. Tá? Você atleta, use. Você que quer um melhor resultado, use os peptídeos. E você que quer entender qual é a melhor entre o GH e os peptídeos, você que pratica o bodybuilding, o seu profissional de saúde que te acompanha vai te orientar de uma maneira mais específica. Então, quando você pergunta qual é a dose de peptídeo que eu devo utilizar, eu te retorno com a pergunta: o que você quer com peptídeo? Que tipo de ação que você quer? Se você quer uma ação anti-envelhecimento simples, você pode usar uma dose mínima. Se você quer uma ação mais anti-age um pouco maior, você pode usar o dobro. Vamos tentar explicar para vocês. Se você usa um GHRH ou um GHRP para anti-envelhecimento, você usa na dose de 1 micrograma por quilo de peso, tá certo? 1 micrograma, o que dá em torno de ou 50 microgramas 1 hora antes do sono. Como consequência, você vai ter o quê? Um estímulo durante o seu sono profundo da sua produção de IGH e você vai ter a sua ação anti-envelhecimento que você precisava, tá? Mas quando você quer algo mais, você quer uma perda significativa de peso, aí você tem que perguntar ao seu profissional que te acompanha
Qual peptídeo que ele tem mais experiência? Normalmente se usa o FRAG, o HG FRAG 176, 191. É esse que se usa com maior frequência. Ou você usa uma combinação de um GHRH com um GHRP. E aí você vai ter essa ação. Qual é a dose? 3 vezes a que você usou anteriormente para anti-envelhecimento. Então você vai usar 300 microgramas para a questão de perda de gordura. Para a questão de perda de gordura, para melhorar a sua detoxidação. Se você quer aumento de volume, ganho grande de massa muscular, então você deve usar uma dosagem também semelhante à perda de peso, 3 vezes ou 300 microgramas de peptides, sabendo que o crescimento é usado um peptídeo totalmente diferente daquele de perda de massa muscular ou perda de gordura, tá? Aí nesse caso específico você vai usar mais o IGF-1 e a dose em média para quando você está com sarcopenia ou você quer um ganho de massa muscular, você usa 300 microgramas dia, 3 vezes ao dia. Você usa de manhã, meio-dia e à noite. Perda de peso ou ganho de massa muscular significativa. Lembrando que os bodybuilders usam doses maiores do que isso, tá? Não esqueça que a sua produção em média diária gira em torno de 15 miligramas a 16 miligramas quando você é jovem, tá? Na minha idade 55, você está produzindo em torno de 2 miligramas dia. Isso é fundamental você entender. Você profissional ou você paciente, quando você for utilizar, para você fazer esse cálculo, para saber o quando você está utilizando, tá? Quando você vai usar também para cicatrização, aí você acrescenta um outro, um BPC 157. E aí a dose é outra, já é 4,5 microgramas por quilo de peso, que dá em torno de 400 a 600 microgramas por dia. Lembre, é possível usar vários peptídeos? A resposta é sim, porque eles agem em locais, receptores diferentes, tá certo? Você age em locais diferentes, receptores diferentes. E a dúvida que sempre me perguntam, que horas em relação à alimentação eu devo usar os peptídeos? Muita atenção nisso, porque se você se alimentar e usar o peptídeo, se você se alimentar de gordura, 1h30 antes, você não vai ter uma ação ideal dos seus peptídeos, tá? Então, procure evitar o uso de carboidrato e gordura 1h30 antes ou depois do uso do seu peptídeo, tá certo? Quer dizer, é fundamental que você lembre disso. A proteína não tem grandes problemas, tá? Então, o que é o ideal? É que você vá fazer a sua atividade física, tá? E a atividade física, ela vai estimular a sua produção de hormônio de crescimento. Ao chegar da atividade física, você usa o seu peptídeo, que vai estimular, você dá um intervalo de 1h30 e faz a sua ingestão calórica. Então lembre sempre, um intervalo de 1h30 para o uso de carboidrato e gordura para quem quer usar os seus peptídeos. E não há essa relação de inibição com as proteínas, tá certo?